vou falar, produtos sensoriais topológicos e análise não linear, tá certo? Então, começo falando de análise funcional linear. Análise funcional linear é aquela análise funcional que todo mundo aprende no primeiro curso, né? Ou no curso avançado na graduação, ou no curso de mestrado, ou no primeiro curso de doutorado, tá certo? E a análise funcional linear trata dos espaços normados e dos espaços de Banach, ok? Bom, dentro dessa teoria, a gente pode considerar algumas, digamos, algumas grandes sub-áreas, por exemplo, teoria estrutural dos espaços de Banach. A teoria estrutural do espaço de Banach trata, como o nome diz, tá certo? Dos principais, dos mais conhecidos espaços de Banach, tá certo? Que subespaços eles têm, que quocientes eles têm, como são os produtos deles, né? Eles estão, qual espaço contém cópia do outro, não contém cópia desse, e etc. e tal. E propriedades conhecidas, como separabilidade, quais são separáveis, quais não são, reflexividade e várias outras dezenas de propriedades importantes que os espaços de Banach podem ter ou não ter. Ok? Essa seria a parte da teoria estrutural, tá? Tem também a parte da geometria dos espaços de Banach. A parte da geometria dos espaços de Banach trata basicamente das propriedades dos espaços que são invariantes por isometria, ou seja, são propriedades que são fortemente relacionadas à norma do espaço e não à topologia da norma. Tá? Propriedades que são associadas à topologia da norma são propriedades, digamos, analíticas. Tá? As propriedades que dependem especificamente da norma são chamadas de propriedades geométricas, tá? E a geometria do espaço de Banach é uma teoria muito desenvolvida, né? Nas últimas décadas, é uma parte bem importante aí da análise funcional, ok? E também a análise funcional linear trata dos operadores lineares contínuos entre esses espaços normados e espaços de Banach, ok? Assim como na álgebra linear a gente trabalha com transformações lineares em espaços vetoriais, aqui a gente trabalha com operadores lineares contínuos entre espaços normados e espaços de Banach. Tem toda uma teoria de operadores, tá certo? Tem uma área grande da matemática que se chama álgebra de operadores, que basicamente trabalha com, e no fundo, né, nessa teoria de operadores lineares contínuos em espaços particulares, né, como álgebras de Banach ou não, etc., tá? Entre espaços de Hilbert, tá? As álgebras de Banach as álgebras de operadores formam uma área importante dentro da análise, tá certo? Ideais de operadores, que é a área que eu mais trabalho com classes especiais de operadores que satisfazem determinadas propriedades especiais, são muitas linhas, né, que você pode trabalhar também com operadores lineares, ok? E essas duas partes aí, digamos, a teoria dos espaços em si e dos operadores lineares, tá? Ela, na verdade, eu estou falando dessa diferença, mas a coisa funciona na prática de forma entrelaçada, certo? Essas duas linhas se entrelaçam, tanto na teoria como nas aplicações, certo? Se você vai para as aplicações, tá? A gente tem aplicações de análise funcional muito fortes e é mais uma teoria embasadora de várias outras áreas da matemática, como análise harmônica, tá? Alguém pode conhecer como análise de Fourier, mesma coisa, tá? Análise harmônica ou análise de Fourier, tá? A análise harmônica pode ser vista como análise de Fourier abstrata, né? Que não é só sobre os espaços euclidianos, né? Então, análise harmônica, equações diferenciais parciais, né? Que todo mundo sabe o que é, né? E principalmente, né? Aí, João Pessoa, né? Todo mundo em João Pessoa sabe o que é equações diferenciais parciais, né, seu Fábio, né? Até lá na praia, né? O povo lá já sabe o que é EDP, né? Tem tanto EDP aí na UFPB que é bem uma área bem muito desenvolvida no Brasil, em especial, né? Em João Pessoa também, tá certo? E que usa muito de análise funcional. Análise complexa, tá certo? Análise complexa, quando você vai para a dimensão infinita, tá? A gente tem análise complexa, aquele curso de análise complexa que a gente vê na graduação de uma variável complexa, aquele é cálculo, tá? Aí depois você vai para uma análise complexa de várias variáveis, né? Aí já vira uma coisa mais analítica, e você pode ir para análise complexa em dimensão infinita, tá? Que algumas pessoas chamam de holomorfia em dimensão infinita, e que a parte básica por trás disso aí também é a análise funcional. A cálculo das variações usa muito análise funcional, teoria de potencial, teoria da aproximação, certo? São todas
áreas do conhecimento que basicamente têm a análise funcional linear como um alicerce, né, sobre o qual essas teorias, a partir do qual essas teorias são construídas. Ok? Muito bem. Mas mesmo na teoria, tá, as propriedades dos espaços normados dos espaços de Banach e propriedades dos operadores também, tá, elas estão intimamente relacionadas. É muito difícil você estudar teoria estrutural de espaço de Banach sem estudar operadores e estudar operadores sem as propriedades dos espaços, porque as coisas ficam totalmente interligadas, tá certo? Vou dar 2 exemplos aqui, tá, de resultados aí bem conhecidos no primeiro curso, que fala que se eu tenho um espaço de Banach E, tá, aqui é um espaço de Banach, tá certo? Se todo operador, por operador entendo um operador linear e contínuo, se todo operador de E em E é compacto, ou seja, são propriedades de operadores, então o E tem dimensão finita. Ou seja, uma propriedade de operadores do espaço nele mesmo implica em propriedade estrutural dele, que é ele ter dimensão finita. Certo? E o contrário também. Se ou o espaço E ou o espaço F for reflexivo, basta que um dos dois seja reflexivo, então todo operador de E em F é fracamente compacto. Okay? Então, a propriedade dos espaços, ou do domínio ou do contradomínio, define o comportamento dos operadores entre eles. Né? Nesse caso, um resultado aqui muito conhecido, é que se um dos dois for reflexivo, tanto faz o domínio ou o contradomínio, todo operador de E em F é fracamente compacto. Ou seja, nesse caso, a teoria de operadores fica uma teoria mais fácil de ser tratada, porque você sabe que um operador não é apenas linear e contínuo, ele certamente é fracamente compacto. E com isso você tem todas as propriedades da teoria de operadores fracamente compactos à sua disposição, tá certo? E certamente fica uma teoria um pouco mais fácil. Ok? Então, essa dualidade entre teoria de espaço de Banach e teoria de operadores, ela é uma dualidade, digamos assim, mais virtual, porque na prática as coisas são todas entrelaçadas, ok? Bom, mas nem tudo é linear, né? Nem tudo é linear. Todo mundo aí, ao longo da vida matemática, já passou por coisas, né, que não são lineares, certo? E eu vou falar um pouquinho, né, do começo lá da análise funcional no começo do século XX, certo? As definições gerais de espaço normado, ou seja, definição de norma, aqueles 3 axiomas de norma, certo? Uma norma é uma função do espaço vetorial, valores na reta, que é positiva, vale zero se somente se é zero, escalar sai para fora em módulo e vale a desigualdade triangular. Essas definições, certo? De espaço normado e de operadores lineares contínuos entre espaços normados apareceram pela primeira vez em termos gerais na tese de doutorado do matemático Banach, né, que deu o nome aos espaços de Banach, Stefan Banach, tá aí a data de nascimento do Banach, tá certo? E antes dele já se estudavam espaços específicos, já se estudavam operadores lineares específicos. Agora, uma teoria de espaços normados e de operadores lineares entre eles, sem se preocupar quem são os operadores e quem são os espaços, uma teoria geral, apareceu pela primeira vez na tese do Banach, certo? Que foi defendido e publicado na Polônia em 1920, certo? O Banach ele foi orientado pelo Steinhaus, que é um outro matemático que quem fez análise funcional conhece, tá certo? E ele defendeu a tese dele em 1920. E essa tese, ela foi uma tese muito importante na criação da análise funcional como teoria matemática, tá? Bom, o que o Banach fez foi, se apoiando em desenvolvimentos prévios, como toda matemática, todo mundo que faz matemática se apoia no que foi feito anteriormente, Banach também, tá? E antes dele, vários matemáticos, eu cito aqui alguns, Riesz, Hilbert, Fredholm, Hadamard, Volterra, Baer, Borel, tem outros aí, esses são apenas os meus favoritos, tá? Eles trabalhavam com espaços que não era chamado de espaços normados, porque não tinha definição de norma, mas que viriam a ser espaços normados, operadores lineares que viriam a ser operadores lineares contínuos, tá certo? Antes do Banach, o que o Banach fez foi um trabalho fantástico de sistematização, tá certo? E de visão que tudo aquilo eram casos particulares de uma teoria mais geral e uma teoria não muito complicada, tá certo? E ele sistematizou tudo isso, tá certo? Esses trabalhos anteriores na tese dele, e durante 10 anos depois da tese, ele trabalhou com muitos dos seus colaboradores,
certo? Por mais de 10 anos, ele trabalhou com vários colaboradores dele lá na Universidade da Polônia, onde ele trabalhava, tá certo? Até que ele inaugurou, digamos, a análise funcional como disciplina matemática com um livro. Ele publicou um livro, certo? E esse livro se chama, em português, traduzindo, Teoria dos Operadores Lineares. Ok? Quem vê assim, né, Teoria dos Operadores Lineares, pode pensar que é um livro de álgebra linear, né? Mas não é. É um livro de análise funcional. Ok? E esse livro foi publicado originalmente em polonês em 1931, então vocês vejam que é 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos depois da tese, tá certo? E rapidamente ele foi publicado em francês em 1932. Ok? Bom, esse livro ele faz a parte fundamental de teoria de operadores lineares da análise funcional, como a gente conhece hoje, tá certo? Algumas coisas ainda não tinham sido feitas, né? Ainda não tinha dado tempo, né, de fazer alguns teoremas clássicos que a gente vê hoje, alguns já eram conhecidos, tá? Mas o que mais me interessa nesse momento aqui, para falar para vocês do livro do Banach, tá certo? É o título original dele em polonês, certo? Todo mundo aí fez o curso de polonês, né? Todo mundo está com o polonês tinindo, tá? E para mim é muito importante colocar para vocês o título original publicado em polonês em 1931. E o título é esse aí, certo? É esse aqui que está em vídeo. Tá? Bom, não precisa ter nenhum curso de polonês, né? Graças a Deus, né? Para saber que o título original é Teoria de Operadores, volume 1, Operadores Lineares. Então, veja, gente, que há uma grande diferença entre o título original em polonês e o título que passou aqui para o Postente, tá certo? Ele foi publicado em francês como Teoria dos Operadores Lineares, depois em inglês também como Teoria dos Operadores Lineares, e esse livro é conhecido como Teoria dos Operadores Lineares. Então, parece que o Banach só pensava na análise funcional como uma teoria linear. Agora, se você olha no título original, que foi o título que ele deu, é Teoria dos Operadores, volume 1, Operadores Lineares. Então, significa o quê? Que operadores lineares é apenas o assunto do volume 1. E, portanto, outros volumes, ou pelo menos outro volume, né, certamente haverá. Ok? Então, com isso, o que eu quero chamar a atenção é que, para o próprio Banach, que criou essa teoria, tá certo? A teoria dos operadores lineares é apenas o primeiro passo da análise funcional. É o volume 1, digamos, da análise funcional. Certo? Bom, e a verdade é que no próprio livro, nesse livro mesmo aí, tá certo? O Banach diz num parágrafo lá, um pouquinho depois da metade do livro, tá certo? Que o estudo de operadores polinomiais, tá? De operadores polinomiais, que daqui a pouco nós vamos ver o que é, tá certo? Será o tema do volume 2. Então, no próprio livro de operadores lineares, o Banach anuncia uma incursão no mundo não linear, estudando operadores polinomiais no volume 2. Okay? Então, o que importa para nós aqui é que, dentro da cabeça do próprio fundador da teoria, a análise linear é apenas o primeiro passo. Não que seja pouco, esse apenas não é que ela é pouco, é que ela não é toda análise funcional. Ok? Bom, e o volume 2? Bom, o volume 2, infelizmente, nunca foi escrito. Tá? Isso foi em 1931, logo depois, em 1933, já houve a ascensão do nazismo, a Polônia foi rapidamente invadida, a Universidade do Banach foi fechada, ele foi impedido de trabalhar, foi forçado a trabalhar, fazer serviços forçados, etc. e tal, e o fato é que ele acabou morrendo durante a guerra ainda, por problemas causados pelo trabalho que ele fazia na guerra. Tá? Se alguém não sabe da história, Banach ele trabalhava como alimentador de ratos em um laboratório de experiência, laboratórios médicos, farmacêuticos lá dos nazistas, e ele trabalhava alimentando ratos de cobaias, e contraiu uma doença e morreu nessa situação. Tá? O fato é que o livro nunca foi escrito, okay? Mas a sementinha plantada de que a análise iria além do contexto linear, ela já estava por aí. Okay? Então, nesse comecinho, eu quero deixar claro para vocês que, desde o seu nascimento, a análise funcional se preocupa com operadores não lineares em espaço de Banach. Okay? Se ela não se esgota
na parte linear. Bom, aqui por notação, tá? Só para a gente conversar, N será sempre um número natural, tá? E1 e NF são espaços de Banach, ou seja, são espaços vetoriais normados, ou seja, cada um deles tem a sua norma, e eles são completos com a norma induzida, com a métrica induzida pela norma. Ou seja, se você define a distância de x até y, como sendo a norma de x menos y, tá certo? Isso dá uma métrica no espaço, e ele vira um espaço métrico, ele pode ser tratado como espaço topológico, usando a topologia da métrica. Ok? Bom, todos os espaços vetoriais aqui, para nós, serão sobre o corpo dos reais ou dos complexos. Tá? Então, K significa para mim ou R ou C. Muito bem. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo além da linearidade? Certo? Bom, o primeiro passo além da linearidade são coisas que são não lineares, mas não são tão não lineares assim. Tá? Então, o primeiro passo são os operadores multilineares. Então, um operador A, definido, um produto cartesiano de espaço de Banach, que é valor no espaço de Banach F, é dito N linear, né? Aí só precisa que seja espaço vetorial. Se ele for linear em cada uma das suas coordenadas, ou seja, se você fixa as outras coordenadas, varia essa uma, eu tenho linearidade. Por exemplo, ser linear na primeira coordenada significa que se você mantém essas coordenadas aqui fixas, tá certo? A hora que você faz esse tipo de combinação linear na primeira coordenada, o operador abre, ou seja, vai ser o A calculado em x1, o resto fixado, o escalar sai, mais o A calculado no y1 com o resto fixado. Então, isso é. Vocês se lembram lá no álgebra linear, a gente estudava o produto interno, era uma forma bilinear, né, no caso real. Aqui é N linear com N qualquer. Ok? Bom, então, do lado linear, nós já estamos conversados, né? No caso algébrico, nós já estamos conversados, né? A propriedade algébrica do operador é satisfazer essa propriedade aqui em cada uma das suas coordenadas, tá? Agora, do lado topológico, nós vamos fazer o seguinte, esses aqui são espaços de Banach, tá? A gente sabe que no produto cartesiano de espaço de Banach, produto cartesiano finito de espaço de Banach, a gente tem algumas normas usuais, norma da soma, norma euclidiana, norma do máximo. Tá? Você pode considerar qualquer uma dessas normas, porque elas são todas equivalentes, né, entre si, e esse cara se torna um espaço de Banach, e aí eu tenho uma função de um espaço topológico no outro. E, portanto, eu posso falar em operadores multilineares contínuos. Okay? Então, o primeiro passo da análise funcional, além da linearidade, trata de operadores multilineares contínuos. Certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar um operador que vai operador A que vai do espaço L2, cartesiano L2 no L1, tá? L2 é o espaço de Hilbert, né, das sequências de quadrado somado, né, ou seja, são aquelas sequências de números escalares, tais que quando você você eleva ao quadrado e soma todo mundo, dá a série convergente. Ok? É um espaço, né, bem popular, né? É um espaço de Hilbert, separável e tal, é um espaço bem popular. E se eu pensar tomando valores em L1, que L1 quem que é? É o espaço das sequências escalares que são absolutamente somáveis, né? Ou seja, tal que a série é uma série absolutamente convergente. Okay? Então, esses são dois espaços bem conhecidos aí na análise funcional, e eu posso pegar um operador que faz o quê? Ele vai me pegar um par ordenado de sequências, xn, yn, e vai levar no produto. Ou seja, esse operador leva a sequência, o par, sequência xj, yj, na sequência xj vezes yj. Ok? Você aplica a desigualdade Cauchy-Schwarz, que a gente aprende lá no primeiro curso de análise funcional, prova que esse operador está bem definido, é bilinear e é contínuo. Okay? Então, é um exemplo bem simples, né, de um operador bilinear, ou seja, coisas dando um exemplo claro do tipo de coisa com as quais a gente trabalha aí no lado não linear da análise funcional. Ok? Muito bem. Bom, quando eu passo de um operador linear para um operador bilinear, um operador linear está definido num espaço só a valores em F. Quando eu passo para um bilinear, eu passo para um produto cartesiano. Certo? Bom, o produto cartesiano é um pouco mais complicado do que um espaço, né? Um espaço simplesinho, ele é mais simples do que o produto cartesiano dele para um outro espaço, ou mesmo dele por ele mesmo. Okay? Então, o produto cartesiano complica um pouco as coisas, certo?
E os operadores multilineares também são mais complicados que os operadores lineares. Se você quiser fazer uma teoria de operadores multilineares, como você não tem a linearidade, tá certo? Se alguém puxar aí pela memória no primeiro curso de análise funcional, um monte de coisa que a gente faz lá depende da linearidade do operador. Aqui a gente não tem a linearidade. Então, você perde uma ferramenta muito forte para provar propriedades, e os operadores multilineares são mais complicados que os operadores lineares. Ok? Então, é claro que há fatores complicadores ao se passar para o caso multilinear, certo? Mas essas não são as principais dificuldades. O fato do produto cartesiano complicar um pouco e o fato da multilinearidade também complicar um pouco, tá? Não são tão importantes quanto essa próxima dificuldade. A próxima dificuldade é que a grande maioria, na verdade, a esmagadora maioria dos teoremas da análise funcional são sobre operadores lineares. Ou seja, tem poucos teoremas de análise multilinear, tá? De análise funcional multilinear. São poucos os resultados feitos, bons, né? Um dos motivos pelos quais a análise funcional se tornou uma teoria que embasa várias outras teorias é que os teoremas estruturais da análise funcional são muito bons, e todos eles versam sobre operadores lineares. Tá certo? Então, quando a gente vai para o caso multilinear, né, qualquer caso não linear, o caso multilinear que eu estou conversando, a gente perde esses teoremas lá da teoria básica da análise funcional. Certo? E aí a falta dessas ferramentas, esse sim é o grande complicador de quando a gente vai para a análise funcional não linear. É a falta dos teoremas lá da análise linear. Certo? Bom, algebricamente, há uma maneira de se amenizar esse problema. Tá? O que a gente faz? Tá? Então, vamos lá. Vamos pensar agora um interregno aqui algébrico da palestra. Tá? Então, V1 até VNW são espaços vetoriais. Tá? Não precisa ser espaços normados, não. Então, nós vamos denotar por L de V em W o espaço vetorial de todos os operadores lineares de V em W, que a gente aprende lá no primeiro curso de álgebra linear. E vou chamar de L, V1, Vn, ponto e vírgula W, o espaço vetorial dos operadores N lineares do produto cartesiano V1 até Vn em W. Né? Então, esse aqui é o caso linear, aqui é o caso multilinear. Certo? Então, dados pontos x1 em V1, parará, até xn em Vn, eu vou definir o seguinte cara, que a gente chama de x1 tensor até xn. Tá? Quem que vai ser esse cara aí? Esse cara vai ser uma função do espaço das formas n lineares de V1 até Vn. Quando o espaço de chegada é o próprio corpo, a gente chama de formas, a gente não chama de operadores multilineares. Né? São as formas multilineares, tá? Definidas de V1, V2, cartesiano até Vn, a valores no corpo, tá? Vai ser uma função no próprio corpo, que esse cara aqui, calculado numa forma bilinear, vai ser a avaliação. Vai ser a própria forma bilinear, calculada em x1 até xn. Então, com isso, a gente definiu uma função que vai do espaço dos operadores multilineares a valores no corpo, tá? Que é, na verdade, a avaliação. Tá? Leva uma forma bilinear no x1, x2 até xn. Né? Então, é muito fácil ver que esse cara aqui, ele é linear. Tá? Se você pensa como B como sendo a variável, o argumento, ele vai abrir linearmente aqui em B. Certo? Então, esse cara é um operador linear. Bom, se ele é um operador linear desse espaço vetorial no corpo, ele é um elemento do dual, né? Do dual algébrico. Ele é um elemento do dual algébrico, vamos chamar assim, né? Esse cara aqui, linha, é o dual algébrico desse cara aqui. Então, esses caras aqui são elementos desse espaço vetorial. Se eles são elementos desse espaço vetorial, eu já sei somar eles, eu já sei multiplicar por escalares, ou seja, eu posso considerar o subespaço do dual do espaço das formas multilineares gerado pelos elementos dessa forma. Tá? Então, esses caras aqui nascem como elementos desse espaço vetorial, então eu posso pensar no subespaço gerado por eles, tá certo? E eu vou chamar esse cara de produto tensorial dos espaços V1, V2 até Vn, e vou denotar isso por V1 tensor, parará tensor até Vn. Então, isso é uma construção puramente algébrica. Okay? Esse é um espaço vetorial, que é, por definição, um subespaço do dual do espaço das formas
N lineares, de V1 cartesiano até Vn, tá certo? Definidos, onde cada gerador é definido dessa forma aqui. Então, essa é uma construção puramente algébrica, tá certo? E, uma vez feito isso, é muito fácil ver, se eu definir um operador sigma n do produto cartesiano no produto tensorial, que vai levar x1 cartesiano, x1, a n para x1 até xn, no x1 tensor xn, que é esse cara aqui, tá certo? Isso vai ser um operador multilinear. Vai ser um operador n-linear. Okay? Isso aí é chamado de operador n-linear canônico. Muito bem. A grande utilidade dos produtos tensoriais, por que alguém pensou em construir esse espaço aí? Só para complicar a vida? Não. É porque eles têm uma importância muito grande, que é o seguinte teorema. A todo operador n-linear entre espaços vetoriais corresponde um operador linear, eu vou chamar de A linearizado, ou linearização de A, que vai do produto tensorial em W, tá certo? Que satisfaz a propriedade de que a linearização do A nesse tensor é o A calculado em x1 até xn. Certo? Se você pensar nisso, em termos de tensores quaisquer, que não são tensores elementares, que vão ser somas desses caras aí, tá? Isso é o mesmo que dizer que esse diagrama aqui é comutativo, certo? Ou seja, ó, o A vem de V1 cartesiano Vn em W, tá? Aquele sigma n, que é aquela forma multilinear, aquele operador multilinear canônico, vai do produto cartesiano do produto tensorial, do produto cartesiano do produto tensorial, e a linearização vai daqui aqui. Ou seja, esse diagrama é comutativo. Ou seja, você está fatorando a forma multilinear por uma multilinear canônica e por uma linearização por um operador linear. Então, o importante aqui é que esse cara é um operador linear. E ele sendo um operador linear, eu passo a ter toda a álgebra linear, no caso, a análise funcional linear, para resolver os meus problemas. Ok? Mais ainda, a correspondência que a cada operador multilinear faz corresponder à sua linearização, tá? Isso é um isomorfismo de espaços vetoriais. Ou seja, cada multilinear está associado a um operador linear e o espaço das multilineares é isomorfo ao espaço dos operadores lineares, das transformações lineares no produto tensorial. Okay? Então, com isso, você está linearizando coisas que são multilineares. Certo? O operador AL é chamado de linearização do operador A. A vantagem óbvia é que, quando precisamos trabalhar com operadores lineares, passamos para a sua linearização, tá certo? E tudo que sabemos para operadores lineares vale para a linearização. E tudo que sabemos sobre o espaço dos operadores lineares aqui, tá? Vale para o espaço dos operadores multilineares, porque eles são isomorfos. Então, essa é a grande vantagem. Bom, se isso é tão bom assim, por que a gente não faz sempre dessa forma? Tá? Ou seja, será que a álgebra multilinear se reduz à álgebra linear por meio do produto tensorial? Ou seja, a pergunta é, será que isso é variante de Condão? Certo? A tentação é achar que, por meio desse procedimento, tá, a álgebra linear se reduz, a álgebra multilinear se reduz à álgebra linear. Mas algumas armadilhas têm que ser evitadas. A verdade é que não é variante de Condão. Tá? Bom, a primeira armadilha é que o produto tensorial é um espaço muito mais complicado do que o produto cartesiano. O produto cartesiano é um espaço muito simples. O produto tensorial é um espaço muito mais complicado. Então, nós estamos trocando o estudo de operadores complicados em espaços simples por operadores simples em espaços complicados. Ou seja, o estudo de operadores multilineares em produto cartesiano, ou seja, operadores complicados em espaços simples, por operadores lineares em espaços no produto cartesiano, ou seja, operadores simples em espaço complicado. Então, de certa forma, gente, é que a gente está mudando a complicação. A complicação estava no operador, agora a gente joga a complicação para o espaço. É aquela dualidade que eu falei lá no começo entre espaços e operadores. Tá? Bom, a segunda armadilha que tem que ser evitada é que, lembrem-se que o produto tensorial é o subespaço gerado por caras dessa forma. Tá? Então, todo elemento do produto tensorial é uma combinação linear desses caras aqui. Tá? E o grande problema é que essa representação não é única. Certo? A segunda
armadilha, que é a representação de um tensor nessa forma, né? Esse aqui são aqueles tensores elementares. Então, uma combinação linear deles, né? Eu não preciso do escalar aqui, porque o escalar é absorvido em qualquer uma das coordenadas aqui, tá certo? Essa representação de um tensor, ela não é única, tá certo? Então, significa que o mesmo tensor pode ter várias representações dessa forma. E isso dá uma dor de cabeça de todo tamanho, certo? Então, essa representação não é única, ou seja, esses tensores elementares, eles não formam uma base para o produto tensorial. Tá? Então, a falta de unicidade da representação leva a muitos problemas. Um erro comum é as pessoas vão definir um operador linear no produto tensorial, tá? Isso aí eu já vi em muitos lugares, tá? Eu vou definir um operador linear, U, no produto tensorial. Aí o que a pessoa faz? Eu defino nos tensores elementares e estendo por linearidade. Como estende por linearidade? Você só pode estender por linearidade se você tiver unicidade da representação. Não tendo unicidade da representação, você não pode estender por linearidade. Então, esse tipo de definição de operador linear no produto tensorial está errada, certo? E muitas vezes não funciona. Tá? Então, isso nem sempre funciona por causa da não unicidade da representação. Você vai ter que provar que a sua definição é boa e você vai ter que provar que independe da representação. E isso, muitas vezes, não é fácil. Tá? Acredita em mim que essa é uma das grandes armadilhas de se trabalhar com produto tensorial. Bom, então vamos voltar à análise funcional. Vou chamar de, agora um L, aquele era um L reto, né? Que um L mais torto de E em F é o espaço dos operadores lineares contínuos, e um L torto de E1 em NTF é o espaço dos operadores lineares contínuos. Ou seja, eu estou introduzindo continuidade, que agora estou com álgebra multilinear. Então, dado um operador multilinear, tá? Certo? Nós já sabemos que, bom, ele é um operador linear, ele é um operador multilinear entre espaços vetoriais. Sendo um operador multilinear entre espaços vetoriais, certo? Ele tem uma linearização. Então, a linearização dele no produto tensorial é um operador linear, certo? Bom, mas esse cara é contínuo. Eu estou em análise funcional, eu não estou mais em álgebra multilinear, eu estou em análise funcional multilinear. Então, esse cara aqui é contínuo. Então, eu preciso que essa linearização aqui também seja contínua. Mas como contínua? Esse cara aqui é só um espaço vetorial. Esse cara ainda não tem uma topologia nele, não tem uma norma nele. Então, a minha tarefa agora é obter uma norma no produto tensorial, de maneira que a linearização de um operador multilinear contínuo seja um operador linear contínuo. Porque se eu conseguir isso, aí sim eu tenho os teoremas lineares da teoria da análise funcional todos à minha disposição. Certo? Uma vez feito isso, teremos todos os teoremas da análise funcional linear para poder usar. Certo? E isso criou toda uma nova área na análise funcional, que é chamada de normas tensoriais, ou seja, introduzir normas no produto tensorial de espaço de Banach que sirva para os propósitos que a pessoa quer. Okay? Bom, essa teoria de normas tensoriais ela tem várias vertentes. Uma delas é aplicações de normas tensoriais na própria teoria linear. Tivemos uma tese recente aí na UFPB, a tese do Lucas Carvalho Nascimento, ou Nascimento Carvalho, não lembro, que é toda uma tese de doutorado recentemente defendida aí, que trabalha com teorias de normas tensoriais, mas no caso do Lucas, na teoria linear. Eu aqui estou pensando nas aplicações em coisas não lineares. Ok? Bom, então vamos lá. Como que eu faço para colocar uma norma aqui de maneira que que a linearização de um operador multilinear contínuo seja um operador linear também contínuo? Certo? Então vamos lá. Vamos supor que eu consegui uma tal norma. Tá? Vamos pegar uma norma aí. Certo? Bom, é muito natural esperar que a norma do produto de um tensor elementar seja o produto das normas. Tá? Isso tem motivos que eu não vou entrar muito no motivo. Então, dado um tensor, tá certo? Todo tensor tem uma representação dessa forma, né? Todo tensor é uma soma, é uma combinação de tensores elementares, certo? Então, pela desigualdade triangular, se isso aqui de fato é uma norma, o que vai acontecer? A norma do Z vai ser a norma do Z, né? O Z tem essa representação, e por desigualdade triangular, a norma da soma é menor ou igual à soma das normas. Mas cada um desses caras aqui, ó, a norma do produto do tensor elementar é o produto das normas. Então, isso dá essa somatória. Então, significa que a norma de um tensor é menor ou igual a esse cara aqui, qualquer que seja a representação.
Ou seja, a norma do tensor vai ser uma cota inferior para esses números aqui, qualquer que seja a representação. E a analista, a hora que vê um cara que é uma cota inferior de um conjunto, rapidamente o analista fica pensando em considerar a maior das cotas inferiores, que também atende pelo nome de ínfimo. Então, é muito grande a tentação de definir a norma do Z como sendo um ínfimo de todos esses números aqui, tomando todas as possíveis representações do Z, tá? Como soma de tensores elementares. Okay? Então, essa é uma grande tentação, e nesse caso, essa tentação, vale a pena a gente ceder essa tentação. Certo? Será que funciona? Sim, funciona. Tá? O teorema diz que essa expressão aqui, de fato, define uma norma no produto tensorial, ou seja, define uma norma no produto tensorial, que é chamada de norma projetiva. O nome, porque ela chama de norma projetiva, eu não vou entrar aqui. E ela é denotada por norma π. E mais ainda, toda vez que eu tenho um operador multilinear contínuo, a sua linearização também é um operador linear contínuo. Só que agora no produto tensorial munido da norma projetiva. Então, com isso, a gente tem uma norma no produto tensorial que, quando eu linearizo um operador multilinear contínuo, dá um operador linear contínuo. E aí eu tenho toda a análise funcional linear à minha disposição. Muito bem, acabou a palestra? Tudo resolvido? Ainda não. Várias outras armadilhas também estão armadas ao longo do caminho. Certo? Então, muitos dos teoremas da análise funcional linear valem apenas para espaços de Banach, tá? Espaços completos, né? na topologia da norma. Não basta ser espaços normados. Esse cara aqui, por enquanto, é só um espaço normado. Certo? Então, você pega teorema do gráfico fechado, teorema da aplicação aberta, teorema de Banach-Steinhaus, né? Que os americanos gostam de chamar de princípio da limitação uniforme. Vários outros teoremas só valem se os espaços forem de Banach. E aqui eu tenho apenas um espaço normado. Tá? A pergunta é óbvia. Será que esse cara aqui, o produto tensorial munido da norma projetiva, é completo? Será que ele é um espaço de Banach? Ixi, o problema é grande. Certo? É muito grande. Se pelo menos de dois dos espaços, E1 até N, forem de dimensão infinita, o produto tensorial projetivo não é completo. Então, não é nem que de vez em quando é e de vez em quando não é. Nunca é. Se a gente está em análise em dimensão infinita, nunca é completo. Mesmo os espaços sendo completos, nunca o produto tensorial, a norma projetiva, vai ser completo. Certo? Então, é um grande problema. O que a gente precisa fazer? Bom, ainda bem que a gente tem uma ferramenta, né, na análise funcional que me fala em completamento de espaços normados. A gente completa esse espaço normado aqui e chamamos, a gente põe esse chapéuzinho aqui para denotar que está completado, e a gente chama esse cara de produto tensorial projetivo, que é o completamento do produto tensorial munido com a norma projetiva. Certo? Bom, nesse caso, a gente consegue uma expressão, uma forma para os elementos do completamento. Todo elemento do completamento, certo? Ele pode ser escrito como uma série desse tipo, certo? Como uma série desse tipo, uma série formada por tensores elementares, aonde essa série é absolutamente convergente. Okay? Então, a vantagem é que a gente tem uma expressão para o elemento do espaço completado. O problema é que essa expressão não é lá muito simples. Okay? E mais ainda, a norma projetiva desse cara é o ínfimo de todos esses números aqui, tá? Pensando em todas as maneiras de se representar o Z como uma série convergente dessa forma. Okay? Então, eu estou colocando essas expressões para vocês verem que a coisa vai se complicando. Certo? A gente vai simplificando o operador para obter operadores lineares contínuos, para usar os teoremas da análise funcional linear, mas as coisas vão se complicando no espaço. Okay? Bom, em termos teóricos, o resultado é muito satisfatório. Todo operador linear multilinear contínuo, tá? A todo operador multilinear contínuo corresponde um operador linear contínuo, que é a sua linearização no produto tensorial, tal que esse diagrama é comutativo. Aquela mesma sigma-n, que era aquele operador multilinear canônico, tá certo? Você tem que o operador multilinear, ele se fatora por aquele operador multilinear canônico, tomando valores no produto tensorial projetivo e pela sua linearização.
Ok? Então, mais ainda, a correspondência que leva o operador multilinear na sua linearização é um isomorfismo isométrico de espaço de Banach, ou seja, esse espaço de Banach aqui dos operadores multilineares é isomorfo isometricamente ao espaço dos operadores lineares no produto tensorial projetivo. Okay? Então, com isso, o resultado é muito bom, esse teorema é uma maravilha, a gente usa ele para muitas coisas, tá certo? Se eu tomar o F igual ao K, eu vou ter o quê? O F igual ao K significa o quê? Que esse cara aqui passa a ser o espaço das formas multilineares. E esse espaço passa a ser operadores lineares do espaço tomando valores no corpo, é o dual. Então, passa a ser o dual do produto tensorial projetivo, é o espaço das formas multilineares. Okay? Bom, isso é o que eu falei. E agora, é varinha de condão? Agora vai dar tudo certo? Bom, já tínhamos alguns problemas lá da parte algébrica. Na parte topológica, será que tem alguns problemas também? Bom, se o produto cartesiano algébrico já é mais complicado do que o produto cartesiano, o completamento do produto tensorial projetivo é muito mais complicado ainda, tá? Pois estamos trabalhando com o completamento daquele cara, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, para não ficar a coisa assim. É complicado, mas em que sentido é complicado? Vou dar um exemplo. Muita gente adora trabalhar com espaço de Hilbert. Os motivos são óbvios, né? Os espaços de Hilbert são os espaços de Banach mais maleáveis, né, mais flexíveis, que tem mais aplicações. Então, os espaços de Hilbert, né, em particular o L2, são os espaços mais queridos aí de todo mundo. Ok? Muito bem. Será que CH é um espaço de Hilbert? Então, o seu produto tensorial projetivo também é um espaço de Hilbert? Certo? Porque quando eu estou com espaço de Hilbert, eu tenho muito mais da teoria linear à minha disposição. Tem teoria espectral de operadores compactos, operadores autoadjuntos, todas aquelas coisas para operadores entre espaço, teorema espectral, né, que é uma maravilha. Tá? Então, seria muito bom, né? Aqui eu passo para o produto tensorial, seria muito bom que o produto tensorial de espaço de Hilbert fosse um espaço de Hilbert. Certo? Se eu pego o próprio L2, certo? Eu considero os vetores canônicos, né? A base canônica lá, aqueles caras lá que todo mundo conhece. Né? Não é difícil provar que esse operador aqui, que vai de L1, no produto tensorial do L2 por L2, que faz essa conta, tá? Esse operador é um isomorfismo isométrico sobre um subespaço do produto tensorial do L2 por L2. Isso significa o quê? Significa que esse espaço aqui tem uma cópia de L1. Certo? Ou seja, o produto tensorial do L2 por ele mesmo tem uma cópia isométrica do L1. Isso significa que ele não é nem reflexivo. O L1 não é reflexivo. Se o L1 não é reflexivo, ele é um subespaço desse cara, esse cara também não é reflexivo. Então, vejam que esse cara não apenas não é um espaço de Hilbert, nem reflexivo ele não é. Então, a gente parte de um espaço de Hilbert, faz o produto tensorial projetivo por ele mesmo, e a gente cai num espaço que não é espaço de Hilbert. Não é espaço de Hilbert, não é uniformemente convexo, e não é nem reflexivo. Para vocês verem como a complicação chega fácil quando você faz produtos tensoriais complicados, projetivos. Certo? Bom, coisas inesperadas também acontecem. Certo? As pessoas estão acostumadas com o fato do L2 ser um espaço bem mais comportado que o L1. O L2 é reflexivo, o L2 é Hilbert, o L2 tem base ortonormal completa, o L2 tem projeção ortogonal, tem tudo lá. E o L1 não tem nada disso. Não é reflexivo, não é nada. Certo? Ou seja, na teoria linear dos espaços de Banach, o L2 é o espaço bonzinho e o L1 é o espaço malvado. Certo? Bom, o L2, aqui eu estou falando do L2. Tá? Já o L1 não é reflexivo. E olha aqui, quando eu vou para o bidual do L1, que é o espaço L infinito, esse é um espaço aqui, gente, que muito pouca coisa é conhecida sobre ele. Então, esse espaço, o L1 é um espaço bem complicado. Certo? Mas agora nós já vimos que o L2 se comporta muito mal em relação ao produto tensorial projetivo. Como é que será que o L1 se comporta? A hora que eu faço o produto tensorial projetivo do L1 por L1, bom, se do L2 por L2 já deu um espaço complicado, do L1 por L1 dá mais complicado ainda? Não, dá o próprio L1. Esses dois espaços são isomorfos isometricamente. E mais ainda, se eu fizer o produto tensorial do L1 por L1 por L1 quantas vezes eu quiser, vai continuar dando o L1.
Ou seja, o L1 para o produto tensorial projetivo, ele é super bem comportado. Eu faço produto tensorial quantas vezes eu quiser projetivo do L1, dá isomorfos automaticamente ao L1. Ou seja, em relação ao produto tensorial projetivo, o L1 é que é o bonzinho e o L2 é que é o malvado. Então percebam que a hora que eu saio lá da teoria linear, onde o L2 era o bonzinho e o L1 era o malvado, eu venho para a análise multilinear, o L1 é que é o bonzinho e o L2 que é o malvado. Então percebam que as coisas, muitas coisas estranhas acontecem. Mais ainda a tragédia do subespaço, certo? Se eu tenho G, um subespaço fechado do espaço de Banach E, certo? É claro que o G tensor F é um subespaço do E tensor G. Isso é trivial. Certo? A pergunta é, será que é subespaço normado? Ou seja, será que se eu considerar a norma projetiva no G tensor F, tá? Será que ela vai coincidir com a restrição da norma projetiva no E tensor G? Veja, esse cara é subespaço desse. Então pega a norma projetiva aqui. Eu posso restringir ela aqui. Mas aqui também eu posso considerar a norma projetiva direta. Será que as duas coincidem? Tá? Bom, por um lado, eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente consegue provar que a norma projetiva no E tensor F é menor ou igual que a norma projetiva no G tensor F. E, em geral, elas são diferentes. Ou seja, se o G é subespaço do E, não implica que o G tensor F projetivo é subespaço do E tensor F projetivo. Ou seja, a norma projetiva não respeita subespaços. Tá? Então, são várias armadilhas que vêm aí. Tem um teorema maravilhoso, né? Que era esse aqui, tá certo? Que é o teorema da linearização. Agora, muitas armadilhas estão armadas aí pelo caminho. Tem que tomar muito cuidado com isso. Bem? Muito bem. Polinômios homogêneos. Tá? É o segundo passo, além da álgebra linear, é considerar polinômios homogêneos que vinha lá da cabeça do Banach, certo? Vamos considerar um operador n linear no produto cartesiano de E por E por E n vezes, tá? E aí eu vou chamar de A chapéu, vou chamar de P A chapéu, a função que vai de G em F, que leva P de X em A em X, 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 X. Ou seja, é a restrição do A à diagonal. O A eu posso calcular em X1, X2, X3, até Xn. A hora que eu ponho sempre X, 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 essa função é chamada de polinômio n homogêneo contínuo. Tá? O motivo é porque lá na variável complexa, por exemplo, a gente trabalha com essas funções aqui, tá? Que levam um número complexo em z elevado a n. Tá? Isso aqui são polinômios homogêneos. A propriedade é que quando você calcula o Pn no lambda z, o lambda sai com a potência n. No operador linear, o lambda sai, no polinômio n homogêneo, sai com lambda elevado a n. E esses caras aqui satisfazem a mesma propriedade. Quanto que dá P de lambda x? Dá A de lambda x, lambda x, lambda x. Que é lambda elevado a n, A de x, x, x. Que é lambda elevado a n vezes o P de x. Ou seja, o escalar sai com potência n. Então, por isso, esses caras aqui, que são as restrições de um operador multilinear à diagonal, são chamados de polinômios homogêneos. Ok? Bom, lá na variável complexa, o que é uma função analítica? Uma função analítica é uma série de potência dessa forma. Certo? Todo mundo estudou lá no curso de variável complexa. Uma função analítica se escreve com uma série de potência. Mas esse cara aqui, quem que é? Esse cara aqui é o Pn calculado em z menos z0. Ou seja, os polinômios homogêneos são os tijolinhos que a gente usa para construir as séries que vão dar as funções analíticas ou holomorfas. Okay? Então, da mesma forma, tá? Em dimensão infinita, tá certo? As funções holomorfas são definidas como séries de potências de polinômios homogêneos. Para isso que servem os polinômios homogêneos, para definir funções holomorfas em dimensão infinita e fazer a teoria de holomorfia em dimensão infinita. Vamos chamar de Pn de em F o espaço dos polinômios n homogêneos contínuos. Certo? Bom, se você pega, vamos chamar de P1, que vai de L2 em L1, um polinômio que leva a sequência xj na xj elevado a n. Tá? Esses caras aqui são escalares, eu posso fazer potência n dele, isso aqui é um polinômio n homogêneo. Ou eu posso pegar um polinômio que vai de L2 no corpo, que pega a sequência e leva nessa série. Todos esses caras aqui são polinômios n homogêneos contínuos, tá? Apenas para dar exemplos concretos dessas coisas. Será que é possível linearizar um polinômios homogêneos? Tá?
Bom, quando lá na parte multilinear, a gente trabalhava com espaço E1 até En. Quando todos eles são iguais ao E, tá? A gente vai escrever, no lugar de E, tensor, E, tensor, E, tensor, E, tensor, E, a gente escreve o produto tensorial do E por E, N vezes. Certo? E vamos escrever, no lugar do produto tensorial projetivo, do E por E, N vezes, a gente escreve dessa forma aqui. Ok? Então, dado qualquer ponto x em E, qualquer vetor em E, eu posso considerar o seguinte tensor no produto tensorial dele por ele mesmo, que é o x, tensor x, tensor x, tensor x, n vezes, que a gente chama de tensor n, n vezes pelo x. Tá certo? Então, a gente define o produto tensorial simétrico, tá? O produto tensorial simétrico de E por E, n vezes, como subespaço gerado por esses tensores aqui, que a gente chama de tensores simétricos elementares. Tá? Então, isso vai ser um subespaço do produto tensorial. Okay? Então, o produto tensorial simétrico é um subespaço do produto tensorial. E como nesse cara aqui eu tenho a norma projetiva, eu posso considerar a restrição da norma projetiva aqui. Ok? Então, esse cara é o produto tensorial simétrico munido da norma projetiva. De novo, nós temos problema com completude. O produto tensorial simétrico com a norma projetiva é completo se somente se o E tem dimensão finita. Ou seja, se eu vou para a dimensão infinita, esse cara não é completo e por isso eu passo a trabalhar com o completamento desse espaço e ele é chamado de produto tensorial simétrico projetivo. Tá? E ele é denotado dessa forma. Ok? Bom, aqui eu tenho também uma forma para o tensor de produto do completamento. Tá? E eu tenho o polinômio canônico, que é o polinômio ρn. Preste mais atenção aqui. Eu vou pegar ρn como sendo a função que vai de no produto tensorial simétrico, que leva x no produto tensorial do x pelo x n vezes. Isso é um polinômio N homogêneo contínuo, que é o polinômio N homogêneo canônico. Novamente, o resultado é muito satisfatório. O teorema do Ray Ryan, de 1980, da tese dele, fala que a todo polinômio N homogêneo contínuo corresponde um operador linear contínuo no produto tensorial simétrico projetivo, tá? Que faz esse diagrama como está. Então, todo polinômio N homogêneo contínuo se fatora pelo produto tensorial simétrico projetivo, tá? E esse cara aqui é um operador linear. Então, eu tenho a correspondência que pega cada polinômio P que leva na sua linearização. Isso é um isomorfismo entre o espaço dos polinômios homogêneos e o espaço dos operadores lineares no produto tensorial simétrico projetivo. Ok? Então, novamente, eu tenho um esquema de linearização muito satisfatório, tá certo? Em particular, tomando F como sendo o corpo de escalares, eu tenho que o espaço dos polinômios escalares é o dual do produto tensorial projetivo, tá certo? E mais algumas armadilhas estão no caminho. De novo, o teorema é maravilhoso. Tudo funciona bem? Muita coisa funciona bem, mas outras não funcionam. Bom, já dei armadilhas no caso algébrico, armadilhas no caso multilinear, agora uma armadilha no caso polinomial. Tá? O produto tensorial projetivo, gente, é associativo. Tá? Significa o quê? Se você fizer o produto tensorial projetivo de E1 por E2, por E3, por E4, por E5, é a mesma coisa que se você fizer primeiro E1 por E2, depois fizer por E3 e depois fizer por E3 tensor E4. Tá? E, obviamente, vale para qualquer outro tipo de associatividade. Tá certo? Esse espaço é isometricamente isomorfo a esse aqui, tá certo? E as coisas funcionam muito bem. Mas o produto tensorial simétrico projetivo não é associativo. Tá? Se você fizer o produto, se você fizer o produto tensorial simétrico do produto tensorial simétrico, aqui M vezes, aqui N vezes, tá certo? Esse cara aqui, que é o produto tensorial N vezes N vezes, é um isomorfo, um subespaço desse cara, mas não ao espaço todo. Ok? Então, esse espaço e esse não são isomorfos isometricamente. Ok? Como acontecia no caso de multilineares. Tá? Então, coisas que valem para multilineares podem não valer para polinômio. Certo? E isso é mais uma evidência de que a teoria multilinear também é diferente da teoria polinomial. Ok? Eu trabalho com o seguinte axioma. Isso é um axioma meu. Ninguém me ensinou isso. Isso eu aprendi na minha vida. Certo? Tudo que vale para polinômios vale para multilineares. A menos de um conjunto de medida nula.
certo? Não é tudo, mas é quase tudo. Se vale para polinômios, pode desconfiar que vale para multilineares, mas a receita não é verdadeira. Se vale para multilineares, nem sempre vale para polinômios. Ok? Está aí um exemplo, né, com a associatividade no produto tensorial projetivo e a não associatividade no produto tensorial projetivo simétrico. Bom, algumas aplicações. Para que serve? Será que essas linearizações elas só são teóricas? Não, elas têm aplicações. Tá? As seguintes classes desempenham um papel central tanto na teoria linear como na teoria polinomial. Eu vou dizer que um operador linear ou um polinômio homogêneo de E em F é compacto se a imagem da bola unitária é um subconjunto relativamente compacto. Aqueles operadores compactos que a gente aprende lá no primeiro curso de análise funcional. E ele vai ser fracamente compacto se a imagem da bola unitária é um subconjunto relativamente fracamente compacto em F. Okay? Ele vai ser de posto finito se o subespaço gerado pela imagem tem dimensão finita e ele é aproximável se ele pode ser aproximado por operadores de posto finito. Okay? Então, posto finito, compacto, são aquelas coisas que a gente aprende lá. Tá? Posto finito é na álgebra linear, né? Operadores compactos na análise funcional. Okay? Aproximável, que é aproximado por operador de posto finito, e fracamente compacto, você troca a topologia da norma pela topologia franca. Okay? Então, tanto no caso linear como no caso polinomial, esses operadores são muito importantes. Certo? E aí tem um teorema que junta resultados do Peltinsky da década de 60, do Ryan de 80 e do Mujica de 91, onde dá para provar que um polinômio homogêneo é compacto se somente se a sua linearização é um operador linear compacto. Um polinômio homogêneo é fracamente compacto se somente se a sua linearização é um operador fracamente compacto. E, resultado mais recente, que é meu com a Letícia Pollack, um polinômio homogêneo tem posto finito se somente se a sua linearização tem posto finito, e um polinômio homogêneo é aproximável se somente se a sua linearização é um operador linear aproximável. Então, se você está estudando com operadores de posto finito, aproximáveis, compactos ou fracamente compactos, você pode passar para a linearização que o cara é compacto, fracamente compacto, se somente se a sua linearização é. E qual a vantagem? A hora que eu passo para a linearização, isso aqui ficou um operador linear entre espaço de Banach. E a teoria dos operadores compactos entre espaço de Banach é uma teoria muito bem desenvolvida, muito rica, e todo mundo conhece a teoria de operadores compactos. Ok? Teoria de operadores fracamente compactos também. E aí, com a linearização, faz essa mágica da gente passar de polinômio para operador, e é compacto como polinômio se somente se é compacto como operador. Mesmo para fracamente compacto, o mesmo para posto finito e o mesmo para aproximável. Okay? Então, esse slide aqui é só para convencer vocês de que a linearização tem muitas vantagens, grandes vantagens, certo? Muito bem. Vamos um pouco mais a fundo na não linearidade, certo? Além de permitir linearização de operadores multilineares e polinômios, tá? Os produtos sensoriais topológicos inspiraram a linearização de vários outros tipos de operadores não lineares, tá? Exemplos notáveis são os esquemas de linearização de vários tipos de funções holomorfas em dimensão infinita. Okay? As funções holomorfas, eu já falei, né, são séries de potências de polinômios homogêneos. Você tem o espaço das funções holomorfas, né? Não vão ser espaços normais, mas são espaços vetoriais topológicos. E, baseado na noção de produto tensorial, os matemáticos criaram um esquema de linearização de funções holomorfas. Mas então, até uma função holomorfa, eu posso associar um operador linear? Sim, isso foi feito várias vezes. Vamos ver só um exemplo ilustrativo. Tá? Vamos chamar um aberto de um espaço de Banach complexo E. Certo? F é um espaço de Banach completo. Eu vou chamar de H infinito de U em F o espaço de Banach das funções holomorfas limitadas de U em F. Tá? São todas as funções holomorfas limitadas, todo mundo sabe o que é limitadas, do aberto em F. E ele se torna o espaço de Banach com a norma do sul. Eu peguei o espaço dos operadores das funções holomorfas limitadas, porque é um espaço de Banach. Ok? Bom, o trabalho do Jorge Mujica de 1991, tá? O Jorge construiu um espaço que é chamado de G infinito de U, certo? E uma função holomorfa limitada, ΔU de U em G infinito de U, que é uma função muito parecida com aqueles operadores multilinear canônico, aquele polinômio homogêneo canônico que tinha a ver com avaliação, tá? Aonde
por meio dos quais toda função holomorfa pode ser linearizada, certo? Então, da mesma forma como o produto tensorial é formado por alguns funcionais lineares, o espaço G infinito de U também é formado por alguns funcionais no espaço H infinito. Ou seja, o G infinito de U não é um produto tensorial. O G infinito de U, que vai ser o predual do espaço das funções holomorfas limitadas, ele não é um produto tensorial, mas ele foi criado baseado na teoria de produtos tensoriais. Ele também é formado por alguns funcionais lineares no espaço, né, das funções holomorfas a valores completos que satisfazem determinadas propriedades, ok? E o resultado é totalmente satisfatório. O Mujica provou que para toda função holomorfa limitada corresponde um operador linear, um operador linear nesse novo espaço aqui, tal que esse diagrama é comutativo, ou seja, toda função f se fatora por essa função holomorfa limitada, função holomorfa limitada canônica e a sua linearização, ok? E a correspondência que a toda função holomorfa limitada faz corresponder à sua linearização também é um isomorfismo do espaço de Banach, ok? Então, existem vários outros esquemas. Bom, a gente tem aí o predual também, tá certo? Mas esse teorema é apenas a ponta do iceberg. Tá? Vários outros esquemas de linearização de funções holomorfas foram provados. E todos eles, tá, foram baseados na teoria de produtos tensoriais, certo? E isso impulsionou fortemente uma área importante da análise complexa, chamada de álgebra de funções holomorfas, ok? Tem aí a Leila, Daniel, trabalham com álgebra de funções holomorfas, é uma área importante da análise complexa em dimensão infinita, okay? Onde essas linearizações têm um papel importante. Okay? Bom, eu vou terminar falando de um último tipo de operadores não lineares, que são os multipolinômios. Certo? A análise funcional não linear, ela tratou por muitos anos, né, os operadores multilineares, polinomiais, funções holomorfas, mas, por exemplo, ele não tratou de um operador desse tipo. É um operador de L1 e L1 que leva uma sequência XJ e YJ nessa série aqui. XJ quadrado e YJ ao cubo. Isso não é um operador linear, isso não é multilinear, isso não é polinomial, isso não é nada. Agora, isso aqui também não é nada pior do que qualquer um daqueles outros. Ok? E esse operador não é multilinear, não é nada. Que tipo de operador é esse? Que tipo de operador é esse? Então, o Thiago Velan, que foi um aluno do Daniel Pellegrino, né, que fez mestrado aí, mas fez doutorado no IMEC, orientado pelo Daniel, tá? Eu coloco 18 e 19, porque a tese do Velan é de 2019, mas o primeiro artigo foi de 2018. Então, o Thiago Velan, ele introduziu uma teoria onde ele trabalha com uma classe de operadores não lineares que inclui os operadores lineares, multilineares, polinomiais e coisas desse tipo aqui que não são nenhuma dessas, certo? Então, se eu tenho M, N1, Nm números naturais, um operador de E1 cartesiano N vai ser, eu quero que esse cara, veja, ele é definido no produto cartesiano, eu quero que ele seja N1 homogêneo na primeira coordenada, N2 homogêneo na segunda coordenada, até Nm homogêneo na mésima coordenada. Né? Nm homogêneo na mésima coordenada. Esse cara é chamado de multipolinômio N1, Nm homogêneo. Okay? Então, o Thiago Velan começou essa teoria, já tem alguns outros desenvolvimentos do que ele fez, ele próprio e outras pessoas também já fizeram outras coisas, tá certo? E eu vou chamar de MP, com tudo isso aqui, os espaços dos multipolinômios N1 e Nm homogêneos aqui. Ok? Tem uma norma, etc. e tal. Então, esse cara aqui, além de considerar os operadores que ainda não tinham sido estudados, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele é um polinômio, ele é um multipolinômio 2, 3 homogêneo. Certo? Um produto cartesiano de dois espaços, ele é 2, 3 homogêneo. Tá? Então, a gente recupera os operadores multilineares, os polinômios homogêneos, os operadores lineares e coisas que não são nenhuma dessas. Por exemplo, né, aquele cara lá é um polinômio 2, 3 homogêneo. E será que a gente consegue linearizar multipolinômios também? Certo? Ou seja, a coisa está ficando cada vez mais não linear, né? E a gente, mesmo assim, a gente ainda consegue linearizar? Bom,
Para linearizar multipolinômios, a gente tem que descobrir um espaço de Banach G e um multipolinômio canônico aqui, por meio dos quais todo multipolinômio se fatora, certo? E aí isso foi feito em 2018, tá? Ao se considerar, olha que complicação é esse espaço. Esse espaço aqui é o produto tensorial simétrico dos produtos tensoriais simétricos projetivos desse cara. Aonde? Se esse aqui é N1, NM homogêneo, aqui é o produto tensorial simétrico projetivo N1 vezes do E1, parará. Aqui é o produto tensorial simétrico projetivo NN vezes do EN. Ah, isso aqui é um espaço de Banach, isso aqui é um espaço de Banach, eu posso fazer o produto tensorial projetivo deles. Então, é o produto tensorial projetivo dos produtos tensoriais projetivos simétricos. Tá certo? E aí, a gente pode considerar θ o seguinte, multipolinômio N1, NM homogêneo, que leva x1 até xm nesse tensor aqui. Ok? E aí, mais uma vez, os produtos tensoriais permitem a linearização de uma nova classe de operadores não lineares. Aí tem um teorema, né, que eu fiz com o Everton Torres e o próprio Thiago Belanga, né, que foi o criador da teoria, de 2018, que fala que a todo multipolinômio N1, NM homogêneo faz corresponder um operador linear. E aqui não tem esse 1, esse aqui está errado, né? Isso aqui é um ruído. Né? Desse espaço em F, tá? Aqui esse diagrama incomutativo. Todo multipolinômio se fatora por um operador linear por esse espaço complicado aqui. Tá? Mas ainda, a correspondência que leva o multipolinômio na sua linearização, ela é um isomorfismo isométrico entre o espaço de Banach dos multipolinômios e o espaço dos operadores lineares desse espaço complicado em F. Ok? Então, mais uma vez, os produtos tensoriais permitindo a linearização de operadores multilineares. Ok? Nós temos a norma, a fórmula do pré-dual, certo? Que não vou perder muito tempo. E algumas aplicações seguem, tá? Você prova que um multipolinômio é compacto, se somente se a sua linearização é compacta, um multipolinômio é fracamente compacto, se somente se sua linearização é fracamente compacta, tá? E com isso você também pode usar a teoria linear para estudar multipolinômios que são operadores bem longe já nós estamos, né, da n-linearidade, ok? Então, eu acho que já cheguei bastante longe, né, em relação ao que eu queria, tá certo? Só como conclusão, o que eu quero que fique na cabeça de vocês não são os detalhes. É o seguinte, primeiro, que os produtos tensoriais topológicos permitem a linearização de uma grande variedade de operadores não lineares. Tá? Ou seja, uma grande classe de operadores não lineares, você pode associar a ele operadores lineares e essa correspondência te permite fazer muita coisa. Essas linearizações são ferramentas poderosas nos estudos desses operadores lineares. Muita coisa pode ser feita, mas muitos cuidados têm que ser tomados na utilização dessas ferramentas. Ok? Bom, eu dou uma ênfase aos problemas que aparecem e as armadilhas aí pelo caminho, para que as pessoas não fiquem com a impressão de que, por meio dessas linearizações, tá, a teoria não linear se reduz à teoria linear. Ok? E essa impressão não pode ficar porque ela não é verdadeira. Certo? Isso não acontece. Há um preço a pagar. E o preço a pagar é que você simplifica o operador, mas você passa por um espaço muito mais complicado. Veja no caso dos multipolinômios que a gente sai de um produto cartesiano com um espaço desse tipo aqui, ó, que é um espaço muito mais complicado. Ó. A gente sai de um produto cartesiano, um multipolinômio definindo um produto cartesiano, e a sua linearização cai no espaço aqui. Você se lembra que o produto tensorial projetivo já era um pouco complicado. O produto tensorial simétrico projetivo um pouco mais. Agora, o produto tensorial simétrico de produtos tensoriais, o produto tensorial projetivo de produtos tensoriais simétricos projetivos, você está fazendo a complicação ficar exponencial. Então, eu acho importante dar ênfase a esses problemas, a essas dificuldades, a essas limitações, tá certo? Mas tem que ficar claro que essas ferramentas são muito boas, mas elas, como nada na vida, elas não são uma varinha de condão, elas não resolvem todos os problemas, certo? Há sempre um preço a pagar, tá? Bom, quanto mais não linear a classe de operadores estudados,
Mais não linear, eu quero dizer o seguinte, quanto mais longe estiver da linearidade, tá? E eu não estou querendo medir quem está mais longe, quem está. Mas, assim, quanto mais complicada a classe. É claro que um multipolinômio é mais distante do linear do que um multilinear, certo? E quanto mais você vai se afastando, as funções holomorfas estão mais longe dos operadores lineares do que os polinômios homogêneos, é claro. Quanto mais longe você vai, quanto mais você vai se afastando da linearidade, mais complicado vai ser o esquema de linearização que você tem que usar para linearizar os seus operadores, ok? Então, é o preço a pagar, tá certo? Mas, se você quer uma classe mais complicada, você vai ter um esquema de linearização mais complicado. Mas você não pode reclamar da matemática, porque tudo na vida é assim, né? Quanto mais sofisticado é o produto, mais alto é o preço que você tem que pagar por ele. Então, na vida é assim, não há por que a matemática ser diferente, ok? Bom, esse era o recado que eu queria dar para vocês, tá certo? Eu agradeço a todos pela atenção e desejo saúde e vacina para todos vocês. Muito obrigado a todos.